Graça e paz, queridos. Nós temos, antes dos demais consagrados, 3 que são do coral. E, para não desfacar o coro, eu gostaria que o piano assumisse agora e os 3 viessem aqui à frente. Eu estarei indo com os vice-presidentes para...
Queridos, antes de passar a palavra ao pregador da noite, como último ato solene, eu queria fazer uma honra a algumas pessoas e fazer a composição do conselho da igreja. Há um conselho de ministros, e esse conselho ele tem vacâncias desde a época do pastor Vilarindo, e nesses 7 anos nós não tivemos nenhum pastor subindo a ministro. E nessa noite nós estamos promovendo a essa função a pastora Odair, a pastora Noêmia e o pastor Ademar. A partir de hoje, eles não são pastores adjuntos, mas eles se transformam em ministros oficiantes da igreja, com cargo máximo na hierarquia da nossa igreja, e que me honra muito. Então, eu gostaria de assinar o ato e fazê-los comunicados de surpresa nesse momento, né? Então, acho que eles merecem uma salva de palmas. Parabéns e parabéns. E parabéns. A igreja ela é composta de um número grande de oficiais, até porque nós temos um número grande de membros, um número grande de serviço na casa. Então, quando vocês olham todos esses aí que estão com essas capinhas,
Cada um deles tem uma função. E a gente tem esse grupo que hoje se levanta, né? São 32, é isso? Salvo engano, 32 novos oficiais. E eu queria destacar a figura da Marilena, que é missionária, cadê você? E o Daniel, que passa a ser evangelista da casa. E eu vou pedir que vocês todos fiquem em pé como último ato e se voltem mais uma vez, os que são ordenados, desculpem. E dizer a vocês que nós estamos muito orgulhosos e felizes por vocês terem chegado até aqui. É um novo patamar, é um novo serviço e, acima de tudo, uma nova unção. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Amém, queridos? Essa é uma noite muito especial na casa do Senhor. Uma noite solene. E para fechar essa noite, nós queremos convidar o nosso querido Bispo Heráclito, amigo, amado dessa casa. O Bispo Heráclito já virou assim o nosso pregador da noite de consagração dos obreiros. E com muita alegria, essa noite nós vamos passar a palavra a ele, porque sabemos que Deus tem um recado muito, muito especial para nós nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor, boa noite a todos.
primeiro lugar, agradeço ao pastor Ricardo, pastora Dadá, demais pastores e pastoras, pela confiança e honra que me concedem numa noite tão especial, um culto tão solene, do qual você não verá em qualquer lugar como vê neste lugar. De tão solene, ele se torna algo muito sério. E nossa passagem na palavra é fazer com que essa seriedade traga também do céu uma unção tão tremenda, que acalente o teu coração, lhe dê paz, lhe dê vida e gozo. 50 anos de Batista Central, meio século, uma geração que passou por aqui, e hoje se encerra essa solenidade. E eu peço a Deus que conduza esta casa, este lugar, este tabernáculo, este templo, como você queira chamar, esta igreja, que conduza com muita presença dEle, na atuação de seus líderes, homens e mulheres fiéis, capazes de ensinar, consolar, exortar, edificar. Esse é o papel. Então, pastor Ricardo, muito obrigado pelo carinho de sempre, a generosidade para com a minha casa, a minha família, a minha vida. Amém? E eu gosto deste culto solene, porque para você participar de um culto solene como esse, você tem que entender as regras, o horário, a formalidade que o culto requer. E eu, dentro do tempo que eu tenho, eu quero pedir a misericórdia do Senhor essa noite, para que Ele nos fale, para que Ele nos dê tanta alegria, e que você volte para a sua casa hoje, com a semente de esperança, de paz e de vida. É isso que a palavra promove. E eu gostaria de meditar hoje em 2 salmos, brevemente, contar uma história para você, uma história muito linda, a história da esperança, do refazimento, da ordenança dos céus, a mudança de registro. E esta palavra está em 2 salmos. Primeiramente, abra no Salmo 46, por favor, no versículos de 10 a 11. Salmo de número 46, versículos de 10 a 11. Vocês estão aqui? Amém. Versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso. Vire um pouquinho a sua Bíblia e vá até o Salmo 42, versículos 1 e 2. Diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Amém? Pai querido, nessa noite eu te louvo, eu te agradeço por tudo que já aconteceu. Senhor, a ministração, ó Deus, as ordenações, Senhor, o coro engrandecendo o teu nome, Pai, a igreja sendo abençoada, a forma serena, a forma, ó Deus, com que se pratica, ó Pai, um culto tão solene, tão forte naquilo que requer a tua palavra, na disciplina do Senhor. Mas agora eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale aos nossos corações de uma maneira muito íntima, muito própria, chegando do altar até o hall de entrada, todos sejam tocados pelo Senhor, todos sejam confrontados pela tua palavra, convidados a entrar nessas águas profundas, convidados a te experimentar. Nessa noite, ó Deus, seja conosco mais uma vez, fala através da nossa vida e abençoa, porque nós somos sedentos do Senhor, e assim nós te louvamos, agradecidos em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. O Salmo 46 e o 42 têm 2 peculiaridades. O 46, ele está trazendo uma noção de quem é provado pelo Senhor.
E no Salmo de número 42, a gente fala um pouquinho das tentações. E eu queria contar a história brevemente do Salmo 46, quando os doutores da palavra atribuem esse salmo a um rei chamado Ezequias. E Ezequias passou um momento muito difícil da vida dele. O rei de Israel estava agora sitiado pelo exército de Senaqueribe, e ali eles cercam Jerusalém. E Jerusalém, como poucas cidades, grandes cidades da antiguidade, não foi construída perto de rios. Jerusalém foi construída um pouco distante. Então as águas, as fontes das águas de Israel não chegavam tão facilmente dentro de Jerusalém, até que Ezequias se levanta e ele começa a fazer os túneis subterrâneos para trazer água lá das fontes para serem derramadas dentro do tanque de Siloé. E Jerusalém agora ficou com a sua capacidade de água, agora eles ficaram bem guardados e protegidos, e nesse sentido, mesmo sitiado, eles têm água. Então, o Senaqueribe, ele rodeia Jerusalém e fica por ali muito tempo. E o povo dentro de Jerusalém começou a inquietar-se, começou a questionar se Deus os livraria. Então, as fontes de águas foram tampadas, e agora não chegava mais água dentro de Jerusalém. Era questão de tempo para Jerusalém ser invadida. Então o rei faz uma consulta a um profeta chamado Isaías, que nós conhecemos um pouquinho. E Isaías escreve para o rei Ezequias dizendo assim: não temais, porque o vosso Deus há de livrá-los, e o vosso Deus há de confundir aquele exército. Senaqueribe pegou aquela palavra para si e começou a motivar o povo, dizendo no Salmo 46, meu povo, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam, pois há um rio cuja corrente, as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Então ele estava falando, povo, acalma, porque Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso baluarte, é o socorro bem presente. Não temam o exército lá fora, porque Deus há de nos livrar. Não temam a escassez de água, porque o Senhor é a água viva, a corrente que sai do trono dele e é capaz de matar a nossa sede e saciar a nossa alma. Portanto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a história do 46. E quando nós pegamos esse texto, a gente usa muito assim: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Eu diria para você que só pode se aquietar aquele que sabe. Aquele que não entende, não compreende a palavra, ele não se aquieta. Então, quando na hora da tempestade, da tribulação, você vira alguém muito quieto, confiante, calado, você pode pensar duas coisas dele. Um é que ele está meio fora da casinha, porque é muita tempestade, ou então ele sabe um segredo que você não conhece. E eu diria que aqueles que se aquietam compreendem, sabem, eles têm entendimento. E eu avanço dizendo a vocês que a verdadeira libertação é a compreensão da palavra, é você não só recebê-la, mas compreender, saber em que momento profético a sua vida está, e o que o Cristo tem a ver com a sua vida, para te alavancar no processo de usá-lo e para a transformação da cidade. Então a libertação é quando você compreende, e há um perigo quando você não compreende, porque lá em Mateus capítulo 13, versículo 19, diz assim: quem ouve as minhas palavras e não as compreende, o inimigo vem e rouba da onde? Do coração. Então o Tiago diz assim: tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes, porque se você pratica é porque você compreendeu. Então quando nós nos aquietamos, é porque nós sabemos quem é Deus. Ah, você não está aqui. Quando nós nos aquietamos,
é porque nós temos um segredo. Fala para o vizinho do banco: você tem esse segredo? Então se aquiete, porque Deus é bom. Esse é o nosso Deus. Eu fico pensando, pastor Ricardo, no Moisés. Lá em Números, no capítulo 12, conta a história de Moisés, e os senhores sabem muito bem. O Moisés, ele agora já sai ali da região do Sinai para o deserto mesmo. E quando ele sai, ele vai até o seu sogro, Jetro, e ele diz assim: meu sogro, vem com a gente, vamos nessa caminhada. Tudo que for de melhor para a minha vida será para a sua também. Então nós seremos uma família próspera ali, Deus há de ser por nós. E Jetro disse: meu filho, eu não vou, eu vou ficar por aqui. Infelizmente não posso ir, mas vai bem, vá na sua caminhada. E o Moisés foi, mas no meio do caminho a esposa não foi, ele arrumou uma outra mulher, uma mulher de Cuxém, uma mulher negra, e a tomou por esposa. E agora, quando ele toma por esposa, o grupo que está com ele, as autoridades que caminham junto com Moisés, começa a questioná-lo e dizer: esse homem é homem, não é Deus. Porque ele está pecando duas vezes, pastor. A primeira, porque ele está tomando outra mulher, é um adultério. A segunda é porque ele está tomando uma mulher que não é da tribo, que não é de Israel. Então Arão e Miriam, eles pensaram assim: esse Moisés não é Deus, ele é homem igual a gente. Então se Deus conduz a cada um de nós através dele, pode usar a gente também. Esse é o perigo de se levantar contra ungidos do Senhor. Porque na verdade, em meio a qualquer dificuldade que alguém que foi levantado comete, você acha que você pode ser igual. Diga para o vizinho: nunca. Aquele que foi ordenado legitimamente, ele tem algo especial do Senhor. Por isso nunca se levante contra alguém que foi ordenado legitimamente. Aqui o que aconteceu foi uma ordenança legítima. Então não tem pastores diferentes, nós somos iguais. Não tem pastores que não é ungido para o Senhor, ele é do Senhor. Se foi legalmente ungido, é. A diferença é que há os diferentes entre os iguais. Então todos nós somos iguais, mas tem os diferentes. Aqueles que foram levantados para alguma causa, aqueles que agora têm um nome na cidade, no país e no mundo. Nós só somos diferentes nesse sentido, mas somos exatamente iguais. Mas Miriam e Arão não pensaram nisso. Eles falaram: agora que esse homem está caído, pegou uma mulher, uma negra, que não é de Israel, adulterou, então vamos fazer agora uma confusão. Nós vamos agora também requerer a nossa autoridade. E sabe o que fez Moisés? Diga para o vizinho: aquietou-se. Nada fez. E a maior luta naquele tempo foi ser afrontado pela sua própria irmã e pelo sacerdote Arão, que ele levantou. Agora o Moisés é confrontado, e debaixo de tempestade, confrontado fortemente, ele se calou. Então é a única vez que Deus desce para reunir com três, porque todas as vezes que nós, ungidos do Senhor, fazemos alguma coisa que pode não estar na linha daquela vontade plena do Senhor, diga para o vizinho: Deus vem resolver com a gente. Eu falo: Deus vem resolver com a gente. Não você resolve, Deus resolve. Então foi a primeira vez, pastor, que Deus desce, mas desce numa reunião, não só para Moisés. Ele fala: Arão, Miriam e Moisés, saiam de suas tendas, eu vou ter uma palavra com vocês. E aí o nosso Deus diz para Arão e Miriam: Miriam e Arão, você sabe que eu falo com os meus profetas por meio de sonhos e revelações, mas com aquele eu falo face a face. Ele quis dizer: eu trato com ele, deixa comigo. As pessoas dizem: só ele viu face a face. Dura coisa é ver Deus face a face. Está toda a responsabilidade que lhe é atribuída, o que vem por trás é dura coisa. Eu estava conversando com meu amigo aqui, ele dizia assim: as pessoas pedem para ascenderem, mas a causa, aquilo que está nos ombros, é muito maior do que você imaginou. É uma responsabilidade muito grande. Deus diz assim: então, com Moisés, trato eu face a face. E tem um episódio
de que a dona Miriam fica leprosa. Eu quero dizer que as pessoas que conhecem Deus, elas se aquietam, porque Deus trata com elas. E na essência, mesmo que Deus traga um peso, o peso da glória dele, ele sempre é bom, ele sempre é glorioso. Então, quando se prova ou se tenta, o princípio é que é diferente. O princípio da provação está numa delegação de Deus a quem está numa posição correta, buscando ao Senhor. E o Senhor então vem com a prova e pergunta para mim, para quê? Para mudar o registro dele, para dar algo à vida dele. E o princípio da tentação é a posição de quem é tentado. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, mas quando alguém é tentado, ele é tentado pela sua cobiça, pela concupiscência dos olhos, da carne e da soberba da vida. É aí que vem a tentação. Mas tem uma coisa boa, porque também quem é tentado, ele pode sair vencedor. E o provado, ele muda o registro. Aí, eu vou contar outra historinha para vocês. A história de Elias. Elias foi o profeta conhecido como o homem que manda fogo. Parecia que era muito fácil para Elias. Mas ele falava assim, fogo caía. Era fácil para ele. Mas um dia Deus chama Elias para mudar o registro dele, para fazer alguma coisa diferente. Houve uma seca muito grande em Israel. Deus manda Elias para um ribeiro e os corvos o alimentam. Depois que a seca aumenta, o rio seca, ele diz, agora levanta e vai até Acabe e avisa para ele, diz assim a Acabe, que eu vou mandar chuva. Então ele foi até Acabe. Quando chegou em Acabe, ele não falou nada de chuva. Ele disse assim, o Acabe, reúne aí os profetas de Baal, porque fogo. O que ele sabia fazer. E aí acontece que ele sobe ao Monte Carmelo, e ali os profetas reunidos, e do Monte Carmelo desce fogo. Água, até agora, nada. E é engraçado você falar que o Monte Carmelo lá, a Igreja Batista Central sempre vai a Israel, né? Lá o Monte Carmelo, a referência do Monte Carmelo é que é um monte onde Deus derramou fogo. Só que foi ali o lugar onde Deus mudou o registro também de Elias. Ali aconteceu uma coisa que a gente não fala muito. Eu também vou subir esse ano, vou levar uma caravana em outubro para Israel. E a gente vai, há alguns anos atrás nós fomos e não pudemos entrar, subir ao Monte Carmelo. Pergunta para mim por quê? Porque uma caravana passou lá antes para fazer um ato profético de queimar as coisas no Monte Carmelo onde veio fogo. Incendiou aquele lugar lá e falaram assim, não podem entrar no Monte Carmelo hoje porque teve um incêndio lá. Caravana da Batista Central entrou lá e tocou fogo. Nós vamos lá, agora liberaram, mas sem fogo, sem ato profético do fogo. Até porque mudou um pouquinho, pastor. Porque depois que os 400 lá, os profetas morrem, aí ele vai fazer aquilo que Deus mandou. Manda água. Só que ele já estava tão atribulado no coração e o Senhor queria aquietá-lo. E agora ele passa por uma provação muito grande, porque ele deve fazer alguma coisa que ele nunca fez. Ao invés de orar por fogo, ele tem que orar por... Então o Monte Carmelo deveria também ser chamado Monte de Água. Então vamos fazer lá um ato profético com água também, porque as pessoas esquecem. E o Elias foi orar, e quando ele orou, e não foi fácil. Quando Deus quer mudar o teu registro, não é fácil. Quando Deus quer te elevar de diácono a pastor, meu amigo, não é fácil. Quando o Senhor quer completar uma obra grandiosa, não é fácil, tem que pagar um preço de oração, de vida, de conduta com o Senhor. Então ele sobe ao Monte Carmelo e agora, ao invés de fogo, teria que ser água. Pergunta para mim o que ele fez? Botou a cara entre os joelhos e começou a orar. E ele precisou de ajuda, porque todas as vezes que você acende, você precisa de ajuda.
A igreja completa 50 anos hoje e nós precisamos ser ajudados. Então o Senhor lhe dá ministros e agora esses ministros alcançam posição de honra e são surpreendidos, mas é porque vocês precisam de ajuda. Todas as vezes que a igreja agora ela caminha para um centenário, ela vai precisar de pastores, ela vai precisar de homens e mulheres fiéis, que caminhem debaixo da graça, da santidade, da vida do Senhor, e da obediência às autoridades legitimamente constituídas. Mas isso não é fácil, então ele ora, põe o joelho aqui, Senhor, manda água, Senhor, o fogo era fácil, agora a água não vem, manda água, e aí ele levanta e nada, ele manda, a pessoa que está ajudando, falou, vai lá ver se tem alguma coisa, alguma nuvem no céu, ele volta, nada, então continua orando, põe o joelho aqui, começa a orar, vai lá, vê se tem alguma coisa, não tem nada, e volta e ora, mas que sacrifício! Se fosse fogo, era assim, fogo, mas era água. Depois de muita oração, o Senhor manda, o Elias manda de novo, vai lá ver se tem alguma coisa. Vem um jovenzinho, o profeta, diz assim, Senhor, não é aquilo que a gente imaginava, mas tem uma pequena nuvem, é um negocinho da mão. E o Elias levanta e fala, é água que vem aí. Eu já escuto o estrondo das águas caindo aqui nesse monte. E ele falou, agora você desce e vai até o Acabe e diz assim, Acabe, virá água para vocês. E Deus fortaleceu Elias de tal maneira que Elias saiu dali e correu à frente de Acabe para não pegar aquela tempestade que estava caindo no lugar onde ele orou, que se chama Monte Carmelo. Então diga para o vizinho, esse ano, quando você subir ao Monte Carmelo com o pastor Ricardo, você diga assim, aqui também veio água, viu? E muita água, mas a dificuldade dessa água foi tremenda. Então todas as vezes que nós somos provados para Deus mudar o registro, de fogo para água, de diácono para pastor, de pastor para ministro, de ministro para servo do Deus Altíssimo. 50 anos. E eu diria a você, aquieta-te, porque Deus é bom. Na alma. Deus passa hoje sobre vocês para dizer, aquieta. O nosso Brasil não anda nada bem do ponto de vista político, judiciário, legislativo, mas o céu não está em crise. O Senhor quer nos abençoar. Sabe, pastor, porque onde tem injustiça, os justos se levantam. Se você acha que há injustiça na nossa terra, diga para o vizinho, está na hora de você se levantar. Ah, mas isso aí não valeu não. Você tem que dizer forte, se há injustiça no nosso país, levante-se por favor. Os justos precisam resplandecer, se levantar. Toda aprovação tem um caráter de edificação na nossa vida. E de mudança de registro. Você já viu pessoas que andam em círculo e têm o mesmo problema? Ah, pastor, eu entro aqui, até sempre assim, eu ando assim, daqui a pouco tem um problema na família, tem um problema aqui, tem um problema aqui, e eles se repetem no decorrer dos anos. É porque nunca foi aprovado, porque tem uma provinha para você ser aprovado. E nessa prova, você vencendo com o Senhor em oração, jejum, busca, a tua vida vai ver a face do Senhor. O próprio Jó teve o seu registro mudado, porque quando você conhece a história de Jó, lá no final a gente acha que Deus fez tudo isso e deu como um prêmio tudo em dobro. E as pessoas falam assim, tudo em dobro, os filhos em dobro, a mulher também. Não. A mulher a mesma, e os filhos não foi em dobro, foram a mesma quantidade, mas os bens ele dobrou. Isso é pequeno para o que Deus fez com aquele que se aquietou em todas as afrontas dos amigos. Porque, olha, pastor, o livro de Jó, 7 dias os amigos chegaram e ficaram em silêncio, vendo um homem terrivelmente enfermo, apodrecido no canto, eles andavam para um lado, 7 dias ninguém abriu a boca. Mas quando resolveram abrir as suas bocas, mas proferiram palavras terríveis para o Jó. E Jó também não dava por menos, ele dizia assim, não fiz nada.
o meu Deus me feriu. E tem um segredinho ainda. Ele diz assim: olha, se eu fosse muito justo, diante do Senhor eu seria injusto. Se eu fizesse tudo certo, diante de Deus eu ainda estaria errado. Mas eu queria ver se ele descesse assim, fosse homem como eu, e fosse um juiz para arguir entre eu e ele. Ele afrontou Deus. Eu penso que também, é só conjecturando, tá bom? Eu penso que também naquela hora, quando ele falou, se você fosse homem para descer assim, o Senhor, com Deus e o Espírito Santo, falou: então a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem vai descer lá e se fazer homem para mostrar àquele pequeno que alguém pode, como homem, pode vencer todas as adversidades nessa vida? Conjecturando. Voltando ao assunto, ao final do livro, ele vê Deus. É alguém que só conhecia de ouvir, mas agora ele vê Deus. Agora o próprio Deus está diante dele, e ele entende todas as coisas. Nós fomos chamados para ascender na compreensão, e você precisa sempre saber mais um pouquinho, porque mesmo que o pregador diz que o conhecimento ele traz um enfado, a sabedoria, que é o próprio Cristo, te traz alento para a alma. Portanto, corra atrás das escolas que tem aqui, dos ministérios, corra aos pastores e busque a revelação do Senhor para você ascender e compreender, porque aqueles que compreendem verão a Deus na sua glória e no seu retorno. Mas o Salmo 42 tem a segunda coisa que eu queria falar para vocês, e eu queria contar uma historinha. Porque a Bíblia diz assim: assim como a corça suspira pelas águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma, ou anseia a minha alma. E na verdade, o versículo seguinte, o salmista diz: porque a minha alma tem sede de ti. Então a gente costuma ver essa corça como alguém que está desesperadamente sedenta, querendo tomar água. E tem um movimento diferente de pensadores, e que conta uma história diferente. Conta a história de que a corça, ou o corso, ou o cervo, eles têm uma enzima, eles produzem um odor, e esse odor atrai o perseguidor. Então, tem até um perfume aí, chamado almíscar. Alguém gosta do almíscar? Ou do musk? Aqui não, né? Baratinho. Ele vem do cervo, da glândula, do odor. Eles tiram e fazem o almíscar. Queria até contar uma historinha, que eu tinha um irmão que naquele tempo a gente tudo assim, um perfume lá em casa assim era complicado. E ele tinha um almíscar assim, mas era cheiroso, e ele escondia, e quando ele saía, a gente achava o esconderijo do perfume e saía todo perfumado. Quando chegava, aquele... Que cheiro é esse? Que cheiro que é? Meu perfume! Vocês pegaram meu perfume. Tudo que ele escondia, a gente achava. E o almíscar também é produzido do cervo, da glândula. Então, um dia eu escutei uma história que eu queria contar para vocês. A história do leãozinho da montanha, que em cima desse texto, que o leãozinho da montanha, que é chamado de puma, ele espreitava a corça, e a corça ali, quando percebeu o leãozinho da montanha, o puma, a corça saiu desesperada por água. Pergunta para mim para quê? Porque se ela mergulhasse na água, o cheiro sairia e ela poderia se esconder. Caso contrário, a enzima, o cheiro dela ia levar o perseguidor, o leãozinho da montanha, onde quer que ela estivesse. Então, conta a história também, que a corça saía desesperadamente para as profundezas das águas, para não ser atacada pelo leãozinho da montanha. Então vou fazer uma coisa similar.
O diabo, vosso adversário, anda ao derredor procurando a quem tragar, procurando um cheiro de pecado, procurando os cobiçadores, procurando os pecadores. E aí vem a tentação. A tentação, ela é uma produção de enzima tão forte que o inimigo vai jogando os seus dardos. E só tem uma saída para você vencer as tentações. Diga para o seu vizinho: mergulhando nas águas como a corça. Dessa forma o tentado vira um vencedor. O Salmo 42 conta isso. E o nosso adversário fica espreitando todos nós, dia a dia, procurando a quem tragar. E nós, invariavelmente, produzimos um cheiro, porque para com Deus, nós exalamos um perfume, e para Ele é o bom perfume de Cristo, o perfume de vida para vida, e alguns de vida para a morte. Mas nós somos o bom perfume, porque o Cristo foi o primeiro, Ele foi a oferta perfeita, o bom perfume de Cristo somos nós, porque foi Ele o primeiro. E nessa noite eu queria terminar essa palavra, porque nós temos um coro aqui, e eu gosto tanto de coro. Nós vamos ter um final apoteótico, então prepara. Mas antes eu queria orar com vocês. Posso, pastor? Eu queria dizer à igreja: o Senhor está aqui nesse lugar. Jesus é um rio de vida. Lá no Salmo 46, o Senhor diz assim: aquieta, povo, porque há um rio cujas águas saem do trono de Deus. E Jesus está aqui nesse lugar. E sabe, no meio de uma igreja como essa, ou qualquer igreja da face da terra, nós temos um povo heterogêneo. Tem gente que está jubilando aqui de alegria, porque Deus está falando com ele. Está num tempo do primeiro amor. E o primeiro amor eu traduziria como o melhor amor. Está assim amando tudo que fizer. E o pastor Ricardo fala assim: eu preciso que alguém pegue essa vassoura. Ele: já sou eu, vou limpar, vou correndo, porque eu amo a Deus. Mas no meio de uma igreja como essa, há pessoas passando dificuldade também. Há pessoas enfermas, há pessoas tristes, há pessoas pouco perdidas na vida. Eu queria orar por você essa noite. Sabe, para chegar a ser como alguém que suspira pelas águas. Diga para a pessoa perto: não só suspire não. Entre debaixo, dentro, entre nessas águas. E essas águas, nelas você encontra Jesus Cristo. E também tem pessoas num culto como esse, pastores, que nunca entenderam quem é Cristo, que nunca entregaram o coração a Jesus. Durante 50 anos, um homem chamado Vilarino, ele daqui, ele salmodiava como poucos. Minha esposa se converteu aqui. Muitos cultos, à tarde eu vim aqui, via pessoas sendo curadas. Invariavelmente aquele homem fazia um apelo: quantos querem entregar seu coração hoje para Jesus? E invariavelmente esse corredor se enchia de gente. 50 anos ainda não é em memória, porque ele ainda é vivo. Mas um dia será em memória. E nós não podemos ficar no passado, na retórica, no que passou. Nós fomos chamados para construir uma nova história. Você foi chamado para construir uma nova história, pastor Ricardo. Porque no meio da tempestade e da tribulação, você soube se aquietar. E quando você fica quieto, você aprende que Deus é bom. E as pessoas que lhe respeitam vão ver lá na frente a honra devida a quem tem honra, com respeito e honra. Assim também será levada essa vida. A Batista Central, ela vai ser sempre
a Batista no meio de um país que comanda o Brasil inteiro. E vocês fazem parte de um pelotão tão tremendo neste lugar e tão importante para Brasília. Tudo que está acontecendo hoje é só porque Deus vai mudar o nosso registro, e eu profetizo aqui. De fogo para água. E se alguém disser aqui, a Batista Central não é mais a mesma, e eu diria a você, não é mais o mesmo. E a Batista Central, ela nunca mais vai ser a mesma. Diga para o vizinho, ela vai ser melhor. Ela tem que ser melhor. Porque o dono desta casa chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É Ele, o Senhor que nos abençoa. É o Cristo. Em 50 anos desta casa, eu quero fazer um apelo a você. Entregue seu coração hoje a Jesus Cristo. Se você está sendo provado, Deus vai mudar o teu registro hoje. Se você está sendo tentado e o pecado jaz à sua porta, você pode sair por essas portas hoje como um grande vencedor neste lugar. 50 anos de muita vitória. E só Deus sabe como a gente consegue chegar aos 50 anos. Eu completarei 50 anos daqui a algumas semanas. Essa casa tem a minha idade. Eu nem nasci, isso aqui já estava proclamando a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu termino hoje pedindo que todos vocês fiquem de pé. E eu queria fazer um apelo essa noite. Tão simples. Nesse mundo não se viverá mais sem a presença plena do Cristo. E nós precisamos entregar o nosso coração hoje ao Senhor Jesus Cristo. Se eu chegasse a ser a ter um dedo do ministério que teve o homem que dirigiu essa casa aqui, humanamente falando, durante todo esse tempo, eu sairia daqui feliz. Mas há uma unção evangelística neste lugar. E se me deram a palavra, eu vou fazer uso da palavra. Porque sob a unção colocada aqui, eu quero perguntar essa noite, quem quer mudar de vida aqui, querido? Quem está cansado? Quem está sedento? Quem está vazio e perdido? Quem não está aqui e quer entregar a vida para Jesus hoje? Só levanta a mão assim, hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Tem uma lá no fundo, tem uma ali. Mas eu queria que os diáconos saíssem, dessem uma olhadinha, fosse até essas pessoas e as trouxesse aqui para frente. Levanta a sua mão, eu quero te dar um aperto de mão e orar pela sua vida. Quem vem? Quem levantou a mão lá no fundo? Pode vir aqui, querido. Se for uma alma, eu queria que o coral cantasse, começasse a cantar um hino de louvor. Tem um aqui também. Você quer vir aqui na frente, entregar seu coração a Jesus? Vem. Traga ela, querida. Isso, pode vir. Vem aqui. Pode vir à frente, nós vamos cantar. Os diáconos, passem nos bancos. Isso. Jesus veio hoje para vocês. Jesus veio hoje. E tem gente que vem ainda. Aleluia. 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 Pode vir ainda quem quiser. Aleluia. Nessa noite, uma só vida. Vale festa no céu. Você deu um vale para os anjos comemorarem lá em cima. Deus tem sobre a sua vida. Eu estava esperando você. Meu Deus, essa noite, Pai, que essa casa, ó Deus,
Comece a se movimentar na unção evangelística, Pai. Dos seus 50 anos, diáconos venham, os obreiros, orar com essas vidas aqui. Estenda a sua mão para cá agora. Quem não veio e quiser fazer uma confissão, põe a mão no coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego. Repita comigo assim: essa noite eu entrego o meu coração a Ti. Perdoa os meus pecados, me livra do mal, escreve o meu nome no livro da vida. Eu Te recebo como único Senhor e Salvador, e me entrego para Ti, em nome de Jesus, amém. Pai, toma essas vidas que aqui vieram, ó Deus. Senhor, nós abençoamos, tocamos nessas vidas e declaramos essas vidas na Tua mão. Deus, protege cada uma delas, protege aqueles que não vieram, Deus, e abençoa a igreja com as bênçãos dos céus. Eu Te louvo, eu Te agradeço e oro em nome de Jesus. Aleluia. Agora eu quero fazer uma coisa que é solene também, para terminar, pastor. 50 anos deste ministério, pastora. Vem aqui, por favor, pastor Ricardo, com a pastora Dadá também por aqui. ...50 anos, por favor. Eu queria a melhor salva de palmas, num tempo que você puder, em honra e glória a Jesus Cristo, por esses 50 anos. Teu nome é engrandecido, Senhor. Toda honra e toda glória é a Ti, Jesus. Somente a Ti, Senhor. Só o Senhor é Deus. E nós nos aquietamos, porque vamos cumprir o chamado. Deus lança unção de vida e de paz. Eu Te louvo.